Bom, pessoal, hoje eu vou estar fazendo um apanhado geral para vocês a respeito dos ossos do tronco. Porque, como foi na semana passada que a gente falou, né, a gente destrinchou a respeito dos ossos do crânio e da face, hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre os ossos do tronco. Aí nas próximas aulas a gente vai estar terminando com os ossos dos membros superiores e membros inferiores, e a partir daí a gente vai estar encerrando o nosso módulo. Lembrando que os ossos do tronco, eles são formados pela coluna vertebral, pelas costelas, pelo externo e pelas omoplatas, que são as escápulas. Também são formados pelas clavículas e pelos ossos ilíacos. A função. Esses ossos do tronco têm como função, né, a principal função deles é a de proteção dos órgãos vitais. Como eu citei para vocês, a proteção dos pulmões e do coração. Além disso, ele também tem a questão, né, onde a estrutura, ela também possui como função importante a mobilidade, o deslocamento e a distribuição de cargas corpóreas, a fim de promover maior funcionalidade, como, por exemplo, é a questão da coluna vertebral, onde ela tem essa questão da mobilidade, da sustentação do corpo. Os ossos do tronco, a gente tem a coluna vertebral, a escápula, clavícula, costela, externo, ossos ilíacos e o atlas e axis. Na coluna vertebral, ela estende-se ao longo da linha média das costas, desde a base do crânio até a bacia. É composta por uma série de ossos sobrepostos uns aos outros, a quais denominamos de vértebras. No total, existem 34 vértebras, embora apenas 24 sejam superiores, ou ossos independentes. Esses ossos eles estão articulados e separados entre si por uma pequena estrutura de fibrocartilagem, né, que a gente chama de disco intervertebral, enquanto as últimas 10 encontram-se fundidas para formarem o osso do sacro e do cóccix. A coluna vertebral ela encontra-se, né, de cima para baixo, dividida em 4 setores. É a coluna cervical, torácica, lombar e sacro-coxígea, né? São essas 4 partes, esses 4 setores que a gente divide a coluna vertebral. Onde a coluna cervical é formada por 7 vértebras, que corresponde à zona do pescoço. A torácica é formada por 12 vértebras, onde corresponde à zona do tórax. A coluna lombar é formada por 5 vértebras, que corresponde à zona inferior das costas. E a coluna sacro-coxígea, que é formada pelo sacro e pelo cóccix. Aí aqui eu vou mostrar para vocês. No caso aqui, né, nessa parte do lado, a gente tem apenas a coluna, onde a gente tem aqui de C1, né, aqui de C1 a C7 em vermelho, a gente tem a coluna cervical, onde a C1 a gente denomina de atlas e a C2 a gente denomina de axis. Logo após ela, a gente tem a T1 até a T12 em azul, que corresponde à coluna torácica. Em amarelo, a gente tem de L1 a L5, é aqui, né, a lombar, a gente tem essas vértebras maiores. Em verde, a gente tem o sacro, que são as vértebras fundidas, e aqui em roxinho, a gente tem o cóccix, que é essa parte pontiaguda. O atlas e o axis, como eu falei para vocês, são as duas primeiras vértebras cervicais, que é a C1 e a C2. Elas são bastante especiais porque essas vértebras, elas têm uma peculiaridade, ou seja, ela tem uma função específica. E essa função específica está articulada com a base do crânio, que a gente chama de osso occipital, ou seja, quem faz essa base, né, que faz essa articulação com a base do crânio, essa sustentação é a C1, que a gente chama de Atlas, né? Ela tem esse nome devido, né, a uma mitologia grega, onde tinha um deus grego que ele fazia essa sustentação do mundo. Então, a mesma coisa é o Atlas, ela faz essa sustentação da base do crânio. Já a segunda vértebra cervical, que a gente chama de áxis,
ela tem a sua peculiaridade, onde consiste no fato de a maior parte, né, superior apresentar uma saliência, onde essa saliência vertical a gente denomina de apófise odontoide, que serve de eixo em volta do qual o atlas gira, ou seja, esse eixo ele fica adentrado, né, no forame do atlas e ele dá essa possibilidade da gente virar a cabeça de um lado para o outro. Aqui está, né, essa primeira vértebra aqui, que é a C1, a gente chama de atlas. Tá vendo? Ela tem essa partezinha aqui porque ela faz justamente a base, a sustentação do crânio. E aqui em C2, a gente tem o ápice, né? Que aqui eu já falei com vocês que tem a parte, né? Odontoide, aqui, essa parte pontiaguda, que aqui permite que essa costela, essa vértebra, ela vire de um lado para o outro, onde a gente faz esse movimento do pescoço. Aqui a gente vai caracterizar as vértebras, onde as vértebras são ossos curtos com uma forma complexa, embora sejam diferentes um dos outros, mas apresentam características comuns. Essa característica comum a gente vai citar ela agora. E ela tem essa forma complexa, por isso que a gente classifica a vértebra como um osso irregular. Cada vértebra é constituída por uma massa compacta, o corpo vertebral, e por prolongamentos denominados apófises. Essas apófises, a gente tem a apófise espinhosa, que dirige-se para trás, e as apófises transversas, que fica no interior, numa parte anterior dessa vértebra. Além disso, a gente tem a massa da apófise, que encontra-se unida ao corpo vertebral, através de pedículos ósseos, de forma que eles formam um orifício, onde esse orifício a gente chama de orifício vertebral, ou forame vertebral, no qual passa a medula espinhal. Aqui a gente tem a vértebra, como eu falei para vocês. A gente tem o corpo, o forame, onde passa a coluna espinhal. Já o sacro, ele é formado por 5 vértebras ligadas entre si, de forma a constituir um osso ímpar e triangular, que descreve uma curvatura côncava na parte posterior. A parte superior, que é mais larga, encontra-se articulada na parte de cima com a quinta vértebra lombar, ou seja, L5, e em ambos os lados com o correspondente ilíaco. No caso, é onde essa extremidade inferior se liga com o cóccix. Já o cóccix é um pequeno osso ímpar, também de forma triangular, constituído pela fusão de 4 vértebras simples e constitui a última parte da coluna vertebral, já que sua parte posterior se encontra articulada com o cóccix. Aqui tá o triângulo, a forma triangular, S1 e S5, porém são fundidas. E aqui a gente tem o cóccix, no caso aqui o cóccix de forma triangular também, vértebras fundidas, e o sacro. Aqui a gente tem uma outra visão, né? Visão anterior e visão posterior do sacro e do cóccix. A omoplatas ou escápula são 2 ossos largos, porque é direito e esquerdo, com uma forma triangular situada simetricamente na parte mais alta e superior do tórax. Na parte posterior da escápula existe uma crista proeminente, que a gente denomina de espinha, que se estende diagonalmente para cima e para fora até acabar num osso saliente denominado acrômio, que forma a extremidade do ombro e encontra-se articulado com a correspondente clavícula, ou seja, a escápula esquerda se articula com a clavícula esquerda, a escápula direita se articula com a clavícula direita. Junto ao acrômio existe a saliência óssea denominada de apófise coracoide, enquanto que abaixo existe uma depressão, que a gente chama de cavidade glenoide, onde a cabeça do húmero encaixa de forma a permitir a articulação do ombro. Aqui a gente tem a imagem. Eu falei para vocês da cavidade glenoide, onde a cabeça do húmero se encaixa. Processo coracoide, a espinha da escápula. E aqui a gente tem a escápula como um todo.
As clavículas são dois ossos longos em forma de S, dispostos horizontalmente na porção antero-superior do tórax. Ambas as clavículas, né, como eu disse para vocês, são direita e esquerda, encontram-se articuladas através da sua extremidade interna ao externo, sensivelmente à altura do manúbrio, enquanto que a extremidade externa encontra-se articulada com a omoplata, no caso com a escápula, à altura do acrômio. Aqui tem a extremidade, o corpo da clavícula, tubérculo conoide e a outra extremidade. As costelas. As costelas são ossos longos e planos e simétricos que descrevem uma ampla curvatura condicionando a forma da cavidade torácica. No total existem 24 costelas, 12 direitas e 12 esquerdas. Na parte posterior, as costelas encontram-se firmemente unidas às correspondentes vértebras dorsais, enquanto que na parte da frente constituída por uma cartilagem flexível. As 7 costelas superiores, denominadas de costelas verdadeiras, estão diretamente articuladas com o externo. As 3 seguintes, denominadas costelas falsas, não se encontram fixas ao externo, pois cada uma encontra-se ligadas à sua costela superior. E a gente tem as 2 últimas costelas, que a gente conhece como costelas flutuantes, onde elas apenas se ligam, né, às vértebras do dorso, e elas não estão articuladas com nenhuma outra estrutura do esqueleto do tórax, na sua extremidade distal. Elas ficam realmente flutuando. Aí é o que eu tenho para vocês, né? As costelas em vermelho. A gente tem aqui de 1 a 7, que são as verdadeiras, que elas se ligam ao externo. A gente tem em verde da 8, 9 e 10, que elas se ligam na cartilagem das costelas superiores, elas não se ligam ao externo diretamente. E em azul, as 2 últimas, 11 e 12, que são flutuantes. Elas se ligam na coluna, né, vertebral, porém não articula com nenhuma outra parte do esqueleto, ou seja, elas ficam flutuando mesmo. Lembrando que são 12 pares, né, são 24 costelas. O externo é um osso ímpar, achatado e longo, com a forma de uma gravata localizada na linha média da face anterior do tórax. É possível distinguir 3 setores no externo, que é o manúbrio, o corpo e o apêndice estifoide. O manúbrio ele é superior e mais largo, o corpo é a parte central que constitui grande parte do osso, ou seja, o prolongamento do osso, e o apêndice estifoide é a parte inferior e pontiaguda. Aqui tem para vocês. Realmente tem uma forma de uma gravata, onde aqui a gente tem o manúbrio, corpo do externo e processo estifoide. Essas ondulações aqui, ó, lateralmente, é onde as costelas fazem a ligação. A fixação das costelas é nessa parte aqui lateral do externo. Os ossos ilíacos. Os ossos ilíacos são 2 ossos simétricos de forma complexa, articulados entre si na parte da frente e ligados ao sacro na parte de trás. Formam 3 cavidades designadas de bacia ou pelve, onde cada osso ilíaco é formado por 3 ossos que se fundem durante uma específica etapa de crescimento, que é o ilho, o isquio e o pubis. Nessa parte de crescimento é como se fosse assim. Na parte fetal, esses 3 ossos eles não estão fundidos, eles estão soltos. Aí no decorrer que o feto se desenvolve, que o bebê cresce, esses ossos eles começam a se ligar um ao outro e se fundem. O ilho, ele é um osso largo com uma extremidade superior arredondada, onde tem a crista ilíaca sendo mais estreita na parte inferior. O isquio, ele já tem uma porção superior mais espessa, e ele é uma porção inferior mais fina e curva denominada de ramo ascendente do isquio. Já o pubis, ele apresenta-se igualmente a uma forma curva, com um ramo ascendente e um ramo descendente. Aí essa parte, né, desses 2 ramos, com uma cavidade que a gente chama de buraco obturado, é onde tem a sínfise púbica. Aí aqui nessa parte externa do ilho, a gente tem, né, o acetábulo, a gente tem a cavidade cotiloide, onde essa cavidade é onde tem a cabeça do fêmur.
A cabeça do fêmur, ela se encaixa nessa cavidade e faz a articulação. Lembrando que essa articulação se dá devido a um forro, né, de cartilagem no osso, para que haja o deslize entre um osso e outro. Aí o que eu tenho para vocês, né? O ilho, em azul o isquio, em vermelho o pubis. Aí, além disso, eu coloquei 5 perguntas para vocês responderem. 5 perguntas para vocês responderem, para vocês fixarem o assunto e as nossas referências.